O Sato acabou tendo uma visão profética do fim de seus companheiros, e agora precisa se fortalecer o bastante para impedir que esse futuro terrível se torne realidade. E aí galera, eu sou o Natsu, e hoje vamos acompanhar a parte 2 do anime Chiyu Mahou no Machigata Tsukai Kata. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo. Depois de um tempo, vemos o jovem protagonista juntamente com sua amiga heroína e outros dois que acompanhariam eles em sua exploração na floresta. Rose acabou dando um aviso para que Suzune tomasse cuidado, e não era para superestimar demais a magia de cura do protagonista. E avistamos também o jovem Kazuki treinando firme, sendo inclusive repreendido pela princesa. Pela preocupação que ela demonstrou com ele, ela na verdade gostava bastante desse jovem herói. E no caminho para a floresta, o pequenino acabou sendo desperto pelo protagonista, e quando Suzune tentou carregá-lo, digamos que não deu muito certo. De repente eles encontraram com alguns bandidos que queriam seus itens, mas o protagonista não se mostrou nem um pouco preocupado. E quando falaram mal do pequeno urso, Suzune atacou um deles imediatamente. Repentinamente, um monte de javalis começou a ir justamente na direção deles, e para proteger ela, ele acabou sendo arremessado para longe junto com Suzune. O melhor é que ele já teve bastante experiência com isso, então foi tranquilo para ele se recuperar, inclusive curando ela logo depois disso também. Depois de verem o que eles tinham para poder sobreviver, ele deu a ideia de eles acamparem por ali, já que em breve iria começar a chover, e quando ela comentou algo com um olhar triste, ele percebeu que ela possivelmente era de uma família rica no mundo deles. Eles começaram a caçar algo para comer de um jeito um tanto quanto diferente, e ele só se aproveitava das habilidades dela, mas pelo visto a pequena heroína acabou ficando com vergonha ao ver o protagonista nesse estado. Quando os pequeninos chegaram perto, ele até avisou ela para que ela não tocasse neles, pois eles eram venenosos, mas foi a mesma coisa que pedir para ela se deixar ser mordida por um deles. Do lado de Kazuki, ele mostrou um pouco de preocupação com os seus amigos, chegando a querer ir inclusive em busca deles, mas quem apareceu foi justamente Rose, que disse que tinha uma enorme confiança em seu pupilo, o Sato. Voltando para os dois pombinhos, chegou a hora de um deles ficar em vigia enquanto o outro dormia, e foi a vez do protagonista descansar um pouco. A bela dama acabou comentando algo com ele antes de dormir, e ela perguntou como ele se sentia com relação ao ser invocado naquele mundo e se ele queria retornar. Isso tudo era porque ela não queria voltar para o mundo antigo deles, pois ali ela era completamente livre e poderia viver e agir da maneira que ela bem entendesse, ao contrário do outro mundo que ela tinha que viver presa e já tinha sua vida inteira planejada, não tendo opção para seguir um caminho diferente. O mesmo aconteceu com o protagonista também, e agora ele era uma pessoa completamente nova graças a tudo que aconteceu até agora. Apesar de ele se mostrar bem resistente aos encantos dessa jovem bela dama, ele acabou ficando envergonhado quando ela mostrou um lindo sorriso, e por fim foi logo dormir. Na manhã seguinte, eles acabaram encontrando com o pequeno amigo do protagonista novamente, que inclusive tinha o nome de Blurin, e eles descobriram que o pequenino estava procurando pelos dois desde que eles desapareceram. Aquele local era justamente onde ele vivia no passado com seus pais, mas aparentemente o pequenino não se mostrava mais preocupado em ficar ali, e sim em estar ao lado do nosso protagonista. Retornando para o reino finalmente, ele acabou falando algo que não devia na frente do rei referente ao seu treinamento, que inclusive queria saber como estava o treinamento dele. Para não sofrer depois, ele acabou falando o que o rei gostaria de ouvir, e saindo da presença do rei, ele se perguntava por que o Capitão Siglis e a Rose tinham que ficar para trás para falarem com o rei. Kazuki apareceu logo depois disso, se mostrando revoltado com seus amigos, e pelo visto os dois acabaram se aproximando bastante nessa jornada de exploração. Já do lado de fora, Kazuki disse o quanto Rose se mostrou confiante no protagonista, e o Sato comentou alguma coisa que fez com que a jovem bela dama ficasse revoltada. Depois de se despedirem, Celia comentou que Kazuki parecia estar bem feliz ao lado de seus amigos, e perguntou depois se poderia fazer parte da amizade deles, e era para eles chamá-la apenas pelo seu nome comum, sem honoríficos de respeito. Do lado do rei, eles acabaram descobrindo que aquela movimentação estranha repentina das criaturas fugindo desesperadamente para outro lugar poderia ser justamente por causa do exército do Lorde Demônio que estava se aproximando. O rei então pediu para que Rose fosse fazer uma investigação de reconhecimento apenas, e antes que ela saísse, ele pediu para que ela liderasse novamente as tropas, porém ela se recusava a fazer isso. Ele percebeu que ela ainda se culpava pela morte de seus antigos companheiros, e apesar de ele tentar confortá-la, ela continuava se culpando por tudo o que aconteceu, e aquela cicatriz no olho dela era para que ela jamais esquecesse o que passou. O rei finalmente percebeu que ela queria alguém que estivesse ao lado dela no campo de batalha, que não falecesse, e esse era justamente o protagonista, que pelo visto tinha tudo que ela sempre buscou. Já durante a noite, Rose tinha deixado uma carta para o protagonista e era para ele fazer uma entrega em um determinado local da cidade, e avistamos então o exército do Lorde Demônio montando uma ponte para que eles começassem seu ataque. Aparentemente, o Cavaleiro Negro não gostava muito dessa enrolação toda, e de repente uma árvore foi
foi lançada de longe, sendo arremessada por ninguém menos que Rose, ganhando mais alguns dias de vantagem depois disso. Na cidade, ele acabou encontrando com aquela senhora das frutas de antes, e a pequena estava seguindo o protagonista. Quando ele finalmente chegou no local, era a clínica dos dois irmãos curandeiros da equipe de resgate também, e o irmão dela estava curando o paciente nesse exato momento. Ao olhar mais de perto, o Sato percebeu que a cor da magia de cura do irmão dela era um pouco diferente da magia de cura dele, e depois de curar o pequenino, ele finalmente recebeu a correspondência que o Sato tinha ido levar a eles. Enquanto ele lia a carta, a jovem revelou que eles não conseguiam acompanhar o ritmo de treino da equipe de resgate, chegando a até ficarem bem assustados, e por esse motivo eles montaram a clínica deles na floresta. Uma pessoa chegou dizendo que precisava da ajuda deles, pois um acidente havia acontecido, e chegando no local, os três começaram a curar os feridos daquele lugar. Apesar de o Sato se mostrar preocupado por não ter muita experiência, ele foi confortado pelo seu veterano logo depois disso, e com isso ele conseguiu curar o rapaz que havia sido ferido. Depois de se despedirem, o irmão dela avisou sobre a carta de Rose, e era justamente para que eles se preparassem para a guerra, pois o exército do Rei Demônio começou a se mover. Do lado do protagonista, de repente aquela garota chegou tocando nos braços dele, e ao dizer algo inesperado, ele viu uma visão do futuro que ele jamais gostaria de ter visto, onde seus amigos haviam sido deletados pelo Cavaleiro Negro, perdendo suas vidas como consequência disso. Ela tinha dito para ele que ele era o único que tinha capacidade para poder mudar esse futuro, e ela logo saiu correndo dali, e ao se recompor, ele foi correndo atrás daquela garotinha novamente, mas pelo visto não conseguiu encontrá-la mais uma vez. Ela ainda comentou enquanto se escondia que ele era a única esperança dela, e Rose de repente apareceu enquanto o protagonista pedia informações da jovem garota. Depois de receber algumas punições por falar o que não devia, ele comentou sobre a garota fera que estava pela cidade, descobrindo assim que ela havia conseguido fugir de seu antigo cativeiro sozinha, e pelo visto eles tinham habilidades únicas inclusive, por isso eram caçados. O Sato perguntou sobre o poder de ver o futuro ou alguma coisa assim, descobrindo que há alguns que têm o poder de um oráculo ou coisa do tipo, mas logo disfarçou para não descobrirem o poder daquela pequena. Quando ela falava com o rei passando seu relatório, ele achou melhor avisar seus soldados para se prepararem para a batalha, e quando os heróis encontraram com Celia no corredor, Suzune perguntou o que foi que tinha acontecido com eles dois, que eles estavam diferentes. Porém, segundo ele, nada havia acontecido, e do lado do jovem Usato, ele simplesmente não conseguia dormir com o que tinha visto na cidade, até que ele descobriu a presença do jovem herói em sua residência. Enquanto eles conversavam com mais calma, Kazuki se mostrou bem preocupado, pois o rei disse que a luta contra o exército do Lorde Demônio começaria em breve, e ele inclusive saiu correndo dali depois disso, com medo do que aconteceria. Ele revelou a Usato que tinha medo de ir para a guerra, e até estava morrendo de medo naquele dia na floresta também, mas ao ver como as pessoas tratavam ele tão bem naquele reino, ele se sentia na obrigação de fazer alguma coisa por eles. Usato acabou comentando que pensava que ele não sentia essas coisas por ele ser um garoto bonito, mas ele se enganou a respeito disso. Quando Kazuki perguntou o que seu amigo faria, ele disse que iria para o campo de batalha, mesmo com medo também do que pode acontecer lá. E quando ele comentou um pouco mais sobre sua determinação, Kazuki finalmente havia decidido lutar ao lado dos dois na guerra, isso porque ele queria proteger seus amigos também, e os dois acabaram se mostrando estar bem próximos um do outro depois dessa conversa amigável e honesta. Depois que Kazuki se retirou do lugar, quem apareceu foi justamente a jovem bela dama de antes, que imediatamente começou a provocar o protagonista, e ela estava ali justamente por estar preocupada com o Kazuki também. No dia seguinte, o rei anunciava ao seu exército sobre a luta contra as tropas do Lorde Demônio se aproximar, e ele estava confiante de que por ter os heróis agora com eles iriam sair vitoriosos da batalha novamente. Mais tarde, Kazuki foi aos aposentos da jovem dama Celia para se despedir, e pelo visto os dois pareciam um casal já. Ao desejar o bem de seu futuro companheiro, ele a chamou da forma que ela gostaria, deixando o pequeno coração dessa jovem donzela quente depois disso. A jovem curandeira tentou se aproximar de Blurin depois disso, mas ela foi rejeitada várias vezes, e o irmão mais velho comentou com o protagonista que essa seria a primeira vez dela na batalha também. Depois disso, ele acabou sendo chamado justamente para onde a capitã estava, e ao chegar no quarto dela, ele respondeu a pergunta dela sobre sua responsabilidade no campo de batalha. Rose acabou dando alguns conselhos ao jovem protagonista a respeito do campo de batalha em si, e era para ele tomar cuidado e escolher bem as pessoas que ele iria curar. Ele deveria ser rápido para conseguir ajudar o máximo de pessoas, mas também deveria valorizar a sua vida ao mesmo tempo. E ao abrir a caixa que ela tinha levado, descobriu que aquele era o uniforme que ela tinha preparado para ele, que inclusive ficou muito bom. Rose ainda reforçou que os usuários de magia de cura não eram imortais, e por isso era para ele tomar cuidado com o que ele iria fazer de agora em diante. E do jeito dela, ela se mostrou preocupada com aquele que ela queria que estivesse sempre ao lado dela no campo de batalha. Saindo dali, o Sato agora estava determinado a não deixar que seus amigos viessem a óbito nessa guerra. Se você está gostando dessa obra
e quer continuar acompanhando essa narrativa, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!